Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nilton Conecheiro. Esse é o nosso canal. Eu daqui, vocês daí. O que importa é que nós estamos unidos pelo Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, eu quero agradecer a Deus a todos aqueles que estão se inscrevendo em nosso canal e todos aqueles que nos assistem nesse momento. E te convidar também para que você possa acessar o link que está logo aqui embaixo, aonde vai te direcionar ao nosso curso teológico completo, para que você cresça tanto na graça como também no conhecimento. Hoje nós estaremos falando sobre o Salmo de número 100, esse cântico tão maravilhoso e tão poderoso para as nossas vidas e nos tempos em que nós estamos atravessando e vivendo. Vamos orar a Deus, pedir que o Espírito do Senhor nos guie na interpretação desse Salmo 100. Querido Deus, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, pedimos a tua bênção, Senhor Jesus, para podermos compreender a tua palavra, Senhor, a forma também como nós temos que te adorar e reverenciar o teu santo nome. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Salmo de número 100. Não sabemos e ninguém sabe quem é o autor deste salmo, né? É um cântico de exaltação a Deus. A estrofe primeira diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele, não nós, e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Glória a Deus. Nós sabemos que este Salmo de número 100, ele é muito aplicado nos cultos, em abertura dos nossos cultos a Deus, em todas as nossas reuniões em que fazemos para a glória de Deus, nos cultos de adoração, nos cultos de orações e assim por diante. Quando o escritor aqui ele coloca no versículo, ou na estrofe primeira, celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, ou todos os moradores da terra, em algumas outras traduções, é uma convocação mediante a graça de Deus para que as nações reconheçam que Deus ele é soberano e criador de todas as coisas. É um convite, ele chama para que venha celebrar com júbilo ao Senhor toda a terra. Mas é claro que isso é um convite, e a minha pergunta é o seguinte: nos dias de hoje, como era antigamente também, será que toda a Terra, todos os habitantes do planeta Terra reconhecem que Deus é soberano e criador de todas as coisas? No decorrer deste salmo, nós vamos entender que realmente não é muito bem assim. O convite é para todos realmente vir adorar ao Senhor. 2. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. No momento que esse salmo foi escrito, esse salmo era justamente aplicado à nação de Israel, para que quando eles fossem até o templo adorar a Deus, então tinha todo aquele cortejo, onde eles entravam realmente no pátio do templo, adorando a Deus, louvando o Senhor, e aquelas nações ali vizinhas sabiam que realmente em Israel havia um Deus, só um Deus, que criou céu e terra e tudo aquilo que habita sobre esta terra. Vamos dar uma olhadinha? Quem são hoje esses adoradores e aonde eles estão? João, capítulo de número 4, vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho de João, capítulo de número 4, e o versículo 23 e 24. O Senhor Jesus dizendo agora no pacto da graça: porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que
o adorem em espírito e em verdade. Então, claro que agora adoradores estão espalhados por toda a terra, desde que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Quando nós olhamos para este Salmo 100, com esse início de estrofe dizendo celebrai com júbilo ao Senhor, né, um cântico de exaltação à soberania de Deus e à sua pessoa, nós vamos ver que existem outros salmos também com esse mesmo início, que é o 93 ao 95 e do 95 até o 100. Eles começam praticamente da mesma forma, chamando a atenção da humanidade para reconhecer a grandeza e a soberania de Deus, para assim o adorarem. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, capítulo 2, vamos ver agora onde que realmente todos irão adorar realmente ao Senhor. Chegará o momento disso, né? Sem exceção. Filipenses 2, de 8 a 11. Aqui, Filipenses. Você acompanha aí também com a sua Bíblia. Filipenses 2, de 8 a 11. E achando, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, né? E achando na forma de homem, pergunto quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome para que sobre o nome do Senhor Jesus dobre-se todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. A questão é a seguinte: se a humanidade presente então, e como foi antigamente, não reconhece a soberania e a grandeza de Deus para adorarem como realmente Ele merece, chegará o momento que, querendo ou não querendo, eles terão que dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Tá? Tanto um como o outro, sem exceção, todos dobrarão os seus joelhos diante de Deus para a glória do Pai. Esse texto de Filipenses, ele é apresentado e entendido pelos estudiosos como o texto chamado em V, que sai de cima do seu trono, desce até a morte de cruz, sepultura e volta novamente para a glória de Deus junto ao Pai que intercede por todos nós. Adiante, vamos seguindo aqui. 3. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez a nós mesmos, né? Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Deus é o nosso Criador. E é isso que o salmista quer nos apresentar e fazer com que nós venhamos entender que nós não nos criamos. Nós dependemos de um Deus. Somos criaturas dele. Agora filho dele. Né? Então ele nos criou e nos fez ovelha do seu pasto. Nós temos um vídeo aí no Salmo 23. Você pode dar uma olhadinha nele aí também. Que diz que o Senhor é o meu pastor. E não só o nosso Criador, quem nos formou, mas Ele também agora é o nosso pastor. E Ele nos leva a pastos verdejantes e as águas tranquilas para a glória de Deus. 4. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Glória a Deus. Esse versículo 4, essa estrofe 4, como quem não entender, mostra claramente para nós aqui a forma de culto que nós temos que apresentar diante de Deus. Quando eu disse ao princípio que o povo de Israel entrava até o pátio do templo, louvando a Deus, bendizendo o Senhor, era aquele culto, era aquela celebração maravilhosa, alegre, contente, reconhecendo a soberania de Deus. Ele diz: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Por quê? Aí ele responde no 5.
Porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Isso mostra para nós claramente a forma de culto que nós temos que apresentar diante de Deus. Será que o Senhor, apesar de nós estarmos vivendo hoje o pacto da graça, será que o Senhor Jesus, ele recebe tudo e qualquer tipo de culto que se faz em nome dele? Nós vamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra claramente de que forma que nós temos que adorar ao Senhor, de que maneira nós temos que adorar a Deus. Hoje é muito comum ver no meio cristão aqueles cultos que é voltado ao homem interior, né? Como se ele tivesse juntamente ali em pé de igualdade em adoração a Deus. Muitas das vezes aparecem certas canções dentro dos templos que, analisando à luz das Escrituras, parece que Deus está fazendo como se fosse uma serenata ao pecador. E a Bíblia nos ensina que nós, reconhecendo a soberania de Deus, devemos unicamente, exclusivamente, adorar a Deus por tudo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, mediante a sua graça, a sua salvação estendida a todas as nações para a glória de Deus. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele ensina claramente, de uma forma bem clara, Romanos 12:1, bem conhecida no meio do povo de Deus, a respeito do que é um culto a Deus. 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. De que maneira nós poderemos adorar a Deus? Só no momento que nós estamos dentro de quatro paredes, onde tem um nome escrito mediante um CNPJ, templo religioso? Não. Você pode apresentar o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no momento em que você está lavando a louça da tua casa, no momento em que você está fazendo o seu serviço caseiro, doméstico, no momento em que você está dirigindo o seu veículo, no momento em que você está dentro da sua empresa, você pode ali fazer um culto de adoração a Deus, com entendimento, com raciocínio, para a glória do Pai. Tudo que o cristão for fazer, ele deve colocar Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso culto racional. E no momento em que nós estamos reunidos em uma comunidade, cultuando a Deus nos templos, nós temos que realmente oferecer um culto segundo a palavra de Deus, segundo o molde das Escrituras Sagradas. Não inventar certas coisas que nós estamos vendo hoje, que é verdadeiros absurdos, cultos extravagantes, completamente fora das Escrituras Sagradas. Eu fico imaginando, pense você comigo daí, se fosse aplicar o modelo de culto que nós estamos vendo hoje por aí, fora de contexto bíblico, no momento em que o Senhor Jesus apareceu naquele barco com os seus discípulos, o qual Pedro disse, és tu mesmo, Senhor, mande que eu vá ter contigo. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, não é? Os outros estavam dentro do barco, concordam? É a palavra de Deus. Vendo uma atitude daquela e uma ação daquela tão gloriosa, algo sobrenatural, o próprio Senhor Jesus vindo andando sobre as águas e Pedro descendo do barco e indo encontrar com ele, eu imagino que se fosse aplicar o molde de culto hoje, viraria barco, outros iriam cair para dentro d'água também, e o Senhor Jesus não salvaria só Pedro, mas teria que salvar a todos. Então nós temos que ter equilíbrio em tudo aquilo que nós estamos fazendo quando nós falamos Deus. Temos que ter reverência. Temos que saber que Deus está no seu trono e nós aqui estamos pela bondade e misericórdia de Deus. Entendimento. Deus, ele levou e arrancou os nossos pecados e dele não se lembra mais, mas conservou o nosso cérebro para a glória do Pai, em espírito e em verdade. Prova disso?
Vamos ler aqui Gálatas capítulo de número 5. Vamos ver aqui realmente o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vamos aqui dar uma olhadinha aqui, Gálatas capítulo 5. Alguém diz assim, não, mas é porque eu sou cheio do Espírito Santo e onde há o Espírito de Cristo, a liberdade. Totalmente equivocado esse versículo para aplicação nesse momento. 22 do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. É o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, tá? Então não adianta eu estar dentro de um templo, né, de uma forma extravagante, onde a Bíblia não mostra esse tipo para nós de culto a Deus, né? E ao mesmo tempo ser uma pessoa que não ama o seu próximo, ser uma pessoa que não tem a alegria da salvação, ser uma pessoa que não tem paz, ser uma pessoa que não é longânima, ser uma pessoa que não tem benignidade, não tem bondade. Fé é aquela fé professa, tá? Mas no momento da adversidade da vida, muitos viram as costas, tá? E se esquece que um dia também estavam no meio cristão, né? De uma forma tão fervorosa, não é? Mas simplesmente agora foi-se, saiu fora, abandonou, né? Outra coisa, mansidão e temperança, equilíbrio, domínio próprio. É isso que a palavra de Deus nos manda, que nós venhamos adorar ao Senhor com fervor, sim, né? Com fervor, com ânimo, né? Porque estamos vivos na presença de Deus, para a glória de Deus, mas em todos os momentos nós temos que apresentar o nosso culto vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, em todos os momentos da nossa vida. Esses são as 5 estrofes ou 5 versículos deste salmo tão maravilhoso e tão usado no meio cristão em nossos cultos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos aplicar este salmo todo momento, todo segundo, enquanto Deus nos conceder fôlego de vida. Celebrai com júbilo ao Senhor. Você, morador da terra, que habita nessa terra, que jaz no maligno, mas que adora a Deus em espírito e em verdade, e que apresenta o seu corpo todo dia, todo momento em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento, com reverência a Deus. Não se achegue diante de Deus pedindo, eu vim aqui para buscar, eu vim aqui para ter, eu vim aqui para decretar, eu vim aqui para receber. Não. Apresente-se a Deus com gratidão pela tua salvação, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e através de uma morte substitutiva. Era para nós ter morrido naquela cruz, mas ele se deu em nosso lugar. E graças a Deus que o Pai assim o recebeu o seu sacrifício. Quero agradecer a Deus, orar ao Senhor pela tua vida, tá? E se esta palavra falou ao teu coração, eu convido você a compartilhar esta palavra, se inscrever em nosso canal e também deixar aí o seu positivo para que nós possamos juntos. Você não é só um inscrito desse canal, você é um evangelista que ajuda-nos a levar a palavra de Deus aonde quer que ela chegue. Corações aflitos, necessitados de ouvir a verdadeira e gloriosa palavra de Deus. Querido Jesus, querido Pai, queremos te dar graças por tudo que o Senhor tem feito por nós, por cada inscrito deste canal, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los com toda a sua família, a todos aqueles que nos assistem nesse momento, que esta palavra fique em seus corações, dando a Deus fortalecimento na fé, no conhecimento, para que possam levar a sua palavra, levar essa semente aonde quer que ela chegue. Que teu Espírito Santo possa falar fortemente em nossos corações, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe grandissimamente. Deus abençoe sua casa e a sua família. Lembre-se, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e apresentai-vos a Ele com cântico.
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.